como apertar o colete forrado pelas laterais. Vamos te explicar de uma forma fácil e prática para você que tem dificuldade. Esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira, ajuste nas laterais, e a segunda, ajuste no ombro. Então já deixa o nosso like e vamos para o vídeo. Meninas, já aqui na máquina eu estou com colete, esses coletinhos ó, que estão super na moda. E ele é forrado e vocês têm muita dificuldade quando a peça é forrada. Ele tem ajuste na lateral e ele tem esse ajuste no ombro, tá? Essas medidas a cliente já trouxe pra mim, não foi eu que marquei nela. Então, aqui no início eu tenho que apertar 2 centímetros dobrado, que vai ser 4, tá? Porque eu soltei ele deixando os alfinetes de um lado só. E aqui já no fim, eu tenho que apertar 3. Olha só, do alfinete pra cá dá 3. Então, eu vou tirar esses alfinetes, porque eu não, como eu já sei a medida, eu não preciso deles aqui, certo? Vou desabotoar aqui pra virar ele do avesso. Toda peça embutida, ela tem algum lugar que foi fechado pra desvirar, certo? Desse lado não é, porque tá sem nenhuma emenda na costura. Então, ó, o lado que deixaram pra desvirar foi esse aqui, ó. Tá vendo que ele tá costurado assim, unido, passado a reta aqui em cima? Então, é aqui que eu vou descosturar pra poder desvirar esse colete e fazer o ajuste. Eu vou começar tirando esse daqui também, porque eu já sei a medida que eu preciso apertar. E vou desmanchar essa costura. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou acelerar. Então, aqui eu já abri, ó, dessa forma, é por aqui que eu vou desvirar o colete. Mas antes de desvirar, eu vou soltar aqui esse pés-ponto que a maioria tem. Eu vou descosturar uns 4 dedos pra cá e 4 dedos pra cá, pra poder ter bastante espaço pra fazer esse aperto. Também vou acelerar pra o vídeo não ficar longo. Então, aqui, ó, eu já desmanchei. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui e vou desvirar essa parte que eu preciso apertar. Se a quantidade que tiver aberta for pequena para você desvirar, você pode abrir mais, não tem problema. Pronto, consegui desvirar ele todinho. Depois que você desvirou aqui pelo buraco, você vai desmanchar aqui, ó, nessa parte da costura, para soltar o forro do principal. Soltei aqui um pedacinho, ver como é rápido para soltar. Soltei aqui o outro. Então, ele vai ficar assim, ó, frente e costa separados. Da mesma forma que eu soltei, eu também vou soltar aqui em cima. Vê que essa parte é a que tinha o pés-ponto que eu soltei. Então, tá aqui, ó, a costura do pés-ponto. Aí, como é que eu faço? A costura do pés-ponto, eu comecei a desmanchar até aqui. Aí, essa outra eu desmancho um pouquinho antes, ó. Ela vai ficar um pouquinho antes, pra facilitar na hora que eu for passar a reta, novamente unindo os dois. Essa daqui também, ó, ela finalizou aqui. Aí, eu vou soltar ela aqui um pouquinho antes, também, pra facilitar na hora que eu for dar a reta novamente de volta. E aqui eu vou cortar a linha. E aí, eu separei. Vê que o processo pra separar, ele é bem rápido, não tem tanta dificuldade. E agora, dá pra fazer o aperto. Agora, você vai pegar o principal. Aqui, ó, vocês lembram das medidas? Então, aqui eu vou colocar 2 centímetros com ele dobrado. Então, eu vou iniciar aqui. Aqui, bem no meio, metade e metade, né? Eu vou colocar a medida de 2,5
E aqui no fim, eu vou colocar a medida de 3 centímetros. Mas lembrando, essas medidas é da minha cliente, a de vocês deve ter medidas diferentes, tá? É só para vocês saberem o passo a passo. E aqui eu já vou passar a costura apertando. Sempre dando retrocesso. Olha só, gente, começou com 2, finalizou com 3. Dá pra ver? Aqui eu vou tirar o excesso, porque a quantidade que eu apertei é muita. Então eu vou pegar, não vou cortar tudo, eu vou deixar uma margem de 2 centímetros, porque se futuramente ela quiser folgar, ela vai ter tecido para folgar. Então, veja, eu deixei uma margem bem legal para folga. Da mesma forma, eu vou fazer do lado do forro. Olha só, sem dificuldade nenhuma. Lembrando que essa parte é o que tem o buraquinho para desvirar, porque fica mais fácil para vocês entenderem. O outro, eu só vou passar direto, mas desse lado tem a partezinha do buraquinho para desvirar. Então, eu vou apertar até aqui. Aí, vou dar o espaço para desvirar. E vou apertar até aqui, ok? Então, aqui embaixo eu também apertarei 3 centímetros. A quantidade tem que ser a mesma para casar com o tecido principal. Se eu aperto menos ou não aperto, na hora de fechar o colete não vai encaixar. Por que você está falando isso? Porque algumas pessoas me perguntam, eu aperto o principal, é preciso apertar o forro? Óbvio, gente, é a mesma medida, como é que vai encaixar na hora de você fechar os acabamentos? Tem que ser a mesma medida. Então, olha só, eu vou apertar daqui pra cá e daqui pra cá e vou deixar o espaço de desvirar. A minha agulha tá rombuda, eu tenho que trocar. Então, aqui eu vou também cortar o excesso, deixando 2 centímetros. Vejam, a quantidade que eu deixei no outro, eu também deixei nesse, para caso eu venha precisar folgar, eu vou ter tecido para folga. E agora, daí, como é que a gente faz? Agora, observem que ele foi apertado dos dois lados, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui, ó, unindo. Eu vou pegar ele aqui, vou abrir aqui as costuras, olha só. Vou casar aqui bem direitinho e vou passar a reta, fechando os dois aqui. Ó. Não tentem puxar isso aqui para ele casar aqui. Deixa ele assim mesmo, à vontade. Não tem problema se ele pegar assim em cima, porque se você puxa ele para casar aqui, aí ele vai ficar repuxando do lado de fora. Então, ele tem que ficar assim, ó, à vontade.
Ele tem que vir um pouquinho assim mesmo, não tem problema. Olha só. Pode segurar ele assim, ó, com alfinete. Da mesma forma esse outro, olha só. Eu não puxo ele pra encaixar em cima. Eu deixo ele assim mesmo, faltando a parte de cima assim. Da mesma forma esse outro de cá. Prender ele com o mesmo alfinete. Então, ele fica assim, gente, ó. Sem pegar aqui em cima mesmo. Dá pra ver, ó. Pra poder ele não repuxar do outro lado. E aí, eu vou dar a costura. Pegando, sempre completando a costura. Lembra que eu parei aqui? Então, eu vou completo. E quando chegar aqui também, ó. E aí, eu vou pegar aqui pelo buraquinho mesmo e completar esse pesponto. Aqui pelo buraquinho mesmo. Lembra que eu desmanchei? Então, eu uso aqui, ó, esse excesso que eu tenho. Ponho aqui na máquina. Já passo a costura completando. E agora, já passei aqui, já fechei a parte de cima, eu vou fechar a parte de baixo. Olha só, gente, ele também vai casar, porque eu apertei as duas quantidades por iguais, nenhuma mais, nenhuma menos. Tem que ser a mesma quantidade do forro, a mesma quantidade do tecido principal. Então, aqui, ó, eu vou abrir as costuras e vou casar elas aqui bem iguaizinhas. Sempre com a ajuda do alfinete para auxiliar. Ele vai segurar aqui as duas costuras alinhadas. E aí, ó, dá pra ver que eu terminei aqui e dá pra ver que eu parei aqui. Então, eu só vou pegar completando. Quando for chegando perto do alfinete, você tira o alfinete pra não deixar a agulha rombuda, né? Então, olha só. E agora, vamos desvirar para vocês verem como ficou o conserto depois de pronto. Vamos desvirar. Ah, tá. Antes de desvirar, se vocês quiserem colocar um tecido de algodão aqui por cima e passar o ferro assim, abrindo a costura, ó, olha só. Fica bem legal, porque aí você já desvira com ele passado o ferro. Que puxou uns fiozinhos, mas não tem problema. Então, olha só. E agora eu vou desvirar. Olha, gente, feito o aperto. Cortar esses pelinhos. Aqui, ó, que eu dei o pesponto, ele ficou igualzinho. Aqui na parte de baixo também, ó. Ficou igualzinho como ele era. E agora aqui é só fechar o acesso que eu precisei abrir para poder fazer o aperto. Eu vou fechar aqui o acesso.
E é dessa forma que você faz. Lembrando, você aproveita esse daqui para fazer o aperto do outro lado, sem precisar abrir assim do outro lado. Primeiro você faz o outro lado, depois você faz esse para quando finalizar já fechar aqui o acesso. E o nosso concerto está pronto. Se você não segue a gente no Instagram, tá passando aí na tela, bota lá para seguir que você vai ter dicas diárias de como fazer concerto. Um beijo e até o próximo vídeo.